Muito oportuno ao celebrarmos, como eu disse, dois santos que deixaram uma herança em obras de misericórdia, tanto carnais quanto espirituais para a igreja. Evidentemente, fazer viver esta chama que nos renova como seres humanos diante de um projeto que é puro amor. E portanto, por ser puro amor, o amor nunca se retém, ele transborda. E quando ele transborda, ele cria. E quando ele continua a se transbordar, mesmo respeitando a liberdade da criação, especificamente de nós homens, ele se derrama em misericórdia. E a misericórdia é resgate. Primeiro, resgate de nós mesmos. E segundo, o resgate da salvação, do paraíso que havíamos perdido. Assim, quando nós vemos o Pai Nosso evidente como a única oração que de fato Jesus ensina para ser repetida, como logo faremos, o Pai Nosso não é ensinado apenas como um balbuciar de palavras, ou como algo apenas que a gente decore, não no sentido de coração, mas com a mente. Mas ele é uma proposta. Talvez a gente, por viver uma igreja hierárquica, e por experimentar alguns homens que se acham mais doutos do que outros, ou mais sabidos, ou que acham-se mais detentores da misericórdia, ou no seu moralismo, detentores da verdade, nós de fato tenhamos nos desacostumados a um processo diário de autopiedade, não de autopietismo, que é fazer uma avaliação, como pelo menos eu fui ensinado, no final da noite, um exame de consciência, e antes, agir com misericórdia para si mesmo. Porque muitos de nós persistem no erro porque não acreditamos em nós mesmos. O primeiro ato, então, para agir com misericórdia é crer que é possível mudar. Mas existe sim, muitos cabeças duras. Existem muitos que têm aquela síndrome que eu insisto que existe, que a gente esquece, a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, e você sempre assim. Quem diz isso não é de Deus, porque não acredita no infinito. E se eu creio que Deus, lá da catequese mais antiga, é um Espírito infinito, eterno, onipresente, onisciente, e eu diria, misericordioso em essência, como nos apresentou Jesus, eu acredito que um Espírito que seja infinito sempre mostra alguma coisa que ainda a gente não viu. Mas será que Deus precisa mostrar extraterrestre? Será que Ele precisa fazer a gente ir à Lua? Será que Ele precisa fazer com que a gente saiba os segredos das menores moléculas, ou da maior grandeza, o abismo mais profundo do mar? Ou Deus de fato quer se revelar, tendo a cada um de nós como espelhos do seu amor? E é por isso que também o amor, ele está associado à renúncia. E aqui eu até continuo um pouco que eu refleti na segunda-feira, quando falava da diferença do amor e da validação emocional. O amor não é todo o tempo validação emocional, porque o amor é derrame. O amor é derramar-se, como Jesus fez na cruz. É o maior gesto de amor e o ápice de tudo aquilo que o ser humano foi criado para fazer, amar desproporcionalmente. O que é um amor desproporcional? Aquele que dá a vida, mesmo que quem está recebendo essa vida não mereça. Então, quando nós aprofundamos a palavra de Deus hoje nesta oração, nós ganhamos não apenas uma oração, mas um contrato
para que a gente, todas as vezes que vá refazer esse contrato, a gente primeiro diga: Pai, é um fenômeno religioso e espiritual esse, santificado seja o teu nome. E aí eu pergunto: como eu santifico o nome de Deus? Sendo um filho de Deus que se aproxima do seu Criador, estou próximo de Deus. É a minha vontade, a sua vontade. São Paulo expressa isso numa frase tão linda, a ponto de dizer: já não sou eu que vive, eu me confundo com aquilo que ele derrama, eu me confundo, porque ele é um apóstolo, como ele disse, da misericórdia, da misericórdia aos gentios, da misericórdia de quem não tinha o sangue de Jesus, porque a Pedro ficou a responsabilidade de evangelizar os que tinham sangue, mas São Paulo anunciar a misericórdia àqueles que nunca haviam falado o nome de Jesus, não sabiam, não eram de Efraim, não eram da Judéia, não eram de Israel. E por isso ele expressa nas suas cartas um compromisso judaizante. Não, ele expressa um compromisso de misericórdia de Jesus com a humanidade, não só do pleno cumprimento da lei, mas da lei que se torna amor. E aí tem o segundo item do nosso contrato, quando ele diz: venha o teu reino. Quando ele diz venha o teu reino, tudo que era religioso e espiritual ganha matéria. Nós não estamos falando de um reino de anjos, nós estamos falando de um reino em que irmãos passam fome. Nós estamos falando de um reino em que irmãos são ricos. Eu digo sempre, numa crise, os ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres. Ninguém queima dinheiro. A rainha da Inglaterra, antes de morrer, não mandava o lastro da libra ir para o fundo do mar, não. Há um desequilíbrio na igualdade, mas isso é natural. Inclusive, a palavra de Deus resolvia no 50º ano, para a gente ler a Torá, a resolução desses problemas, o perdão das dívidas. A gente nunca pôs isso em prática. Por quê? A gente se constitui como parte da revelação. Nem tudo nós fizemos da vontade de Deus, nem vamos fazer. Mas quando a gente fala, venha a nós o vosso reino, eu estou dizendo, o projeto do reino de Deus é um projeto, primeiro, que santifica, ou seja, separa, e segundo, que torna essa separação possível a todos. E esse projeto realizável, porque ele é endossado pelo sangue de Jesus. Se há um projeto assinado de sangue, esse projeto é a nossa salvação, é a nossa vida. E antes mesmo de nós nascermos, Deus já sonhava se derramar para que a gente derramasse. Por isso o amor é derrame. Por isso a gente continua acreditando na providência, porque se eu santifico ao Pai, eu quero que o seu modelo seja o modelo deste mundo. E cada dia eu confio que tudo que eu tenho, tudo que eu construo, a minha inteligência, aquilo que eu recebo, inclusive com a força do meu trabalho, eu, embora digno de recebê-lo, não tenho nada se não for a providência de Deus, porque é Ele quem sustenta. Olha que contrato mais lindo. E aí vem o contrato nas suas cláusulas menores, mas não menos importante. E perdoa-nos do mesmo jeito que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Vou usar a tradução mais litúrgica. Ou seja, a integralidade desta oração, contrato espiritual com Deus, única de fato que fica clara, é que de fato eu só santifico se trago o reino, eu só trago o reino se santifico, eu só santifico se creio na providência de Deus e a vivo dentro da minha vida, do meu trabalho. E eu só faço isso se eu evidencio essa realidade no petit, no pequeno, no perdão.
E aí dá para entender. Quando eu santifico, eu entro em contato com o universo criado. Quando eu continuo, venha a nós o meu reino, eu chamo isso para o macro, para a humanidade. Eu santifico a humanidade. Quando eu creio na providência, eu sei quem faz, que não sou eu, porque eu sou limitado. E quando eu perdoo, ou seja, quando eu me derramo, eu sei que eu posso parecer com aquele que me deu a eternidade, e eu sou eterno quando tenho a mesma capacidade de me derramar, mesmo não querendo, como um dom de Deus para perdoar os outros e assim também ser perdoado. O contrato de uma vida cristã, que encerra dizendo assim: mas não nos distancie disso, porque toda tentação nos impede de santificar a Deus, de construir o reino de Deus nessa terra, de crer que Ele age e faz, porque Ele é a providência, e de, no íntimo, no micro, perdoar-nos da mesma maneira e na mesma proporção que somos perdoados. Esse é o grande ensinamento daquela que, como dizem os místicos, consolou a Deus e encontrou a Deus na sua misericórdia. E revelou para o mundo um projeto de amor, que a misericórdia é espiritual, que é derrame, mas que ela não se afasta da verdade, pois se eu santifico, se eu perdoo, é porque existe um projeto que não é meu, mas é o reino de Deus em mim, em nós e no universo, como diz Romanos 8, no versículo 22. Obrigado por você fazer parte desse projeto, porque sozinho eu não conseguiria. Talvez você pudesse dizer para a pessoa do lado: obrigado por você já ter me perdoado, ou me até perdoar porque me ama, né? Obrigado porque muitas vezes, pode aí o marido e a mulher olhar, eu não valido os seus sentimentos, eu não valido as suas emoções, mas eu te amo. Porque o amor não é um validar de emoções, não é fazer o que você gostaria que eu fizesse, mas o amor é fazer aquilo que Deus quer que eu faça. E aí sim, a misericórdia só caminha com a verdade, e a verdade só pode caminhar com a misericórdia, porque ela é Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.